皆様、明けましておめでとうございます。新たな年を共にお迎えできたことを喜ばしく思います。新年にあたり、本山ご法前において、ご一同のご奉公成就と、世界の平和、人々の安穏、自然災害により被災した各地の速やかな復興をご祈願をさせていただきました。今、世界中に起こる異常気象に伴う自然災害によって数多くの死者、被災者が生まれ、昨年は夏の平均気温が2度以上上昇し、日本もいよいよ夏と冬の2シーズン化に近づいていると、識者は警鐘を鳴らしています。この地球温暖化は、津軽共和国のように国土が沈没寸前の国もあり、動植物の生育環境にも変化を与え、農業や漁業にも多大な影響を及ぼしています。一方で、少子高齢化による人材不足は、物価高や中小企業の倒産も増加させており、ロシアのウクライナ侵攻は5年目を迎えて多くの戦死、犠牲者が生まれており、まさに末法の様相を呈しております。こうした中、宗門においては、昨年終戦80年慰霊法要を営み、不戦の誓いを新たにして、世界恒久平和を目指し、高祖750回御恩期に向けての法恩ご奉公をスタートすることができました。また、この記念事業として、宗門根本道場、本山ご法前の荘厳ご修復に取り組ませていただいております。本年もお祖師様のお弟子ご信者ご一同は健康に留意され、なお一層信心改良し、苦笑心行に励むとともに、菩薩心を発揮し、ニューフェイスの誕生に尽力して、高祖750回御恩期法恩ご奉公成就に向けて、さらに現象具数に精進されんことを期待し、もって念頭の言葉といたします。ご教化に、弟子とい旦那と名乗る我々は、祖師のご本に継ぐぞ高校。令和8年元旦、本門仏流宗第27世公有日学。ありがとうございます。Feliz Ano Novo a todos aí de Cuiabá, Templo Shinyoji. Infelizmente eu não estou aí, né, para este primeiro final de semana, mas espero estar em breve aí com todos vocês, para podermos fazer a abertura, né, também das atividades aí do Templo Shinyoji. Mas que bom que todos estão aí reunidos. Acho que o Gohozen do Templo Shinyoji fica muito feliz. É o coração do Buda primordial que está aí vivo, pulsando em Cuiabá, aí no Templo Shinyoji. E ele fica muito feliz de ter o Namu-myoho Renge Kyo pulsando aí também em Cuiabá através das vozes de vocês. Então, muito obrigado. Essas orações de primícias, as primeiras orações deste ano são muito importantes, né? As primícias dentro da nossa religião são uma coisa importante. O modo como você começa as coisas, a primeira oração, a primeira refeição do ano, o primeiro cumprimento do ano, isso já mostra qual que é o seu sentimento. E a probabilidade desse sentimento
prosseguir durante todo o ano vai ser muito maior. E se for com orações, com fé, certamente o ano de 2026 vai ser muito melhor. Então, parabéns, né, pelas orações dedicadas no dia de hoje e muito obrigado. Eu só gostaria de deixar aqui como mensagem de ano novo uma breve explicação sobre o verso que o Sumo Pontífice transmitiu em suas palavras de saudação de ano novo. O verso transmitido pelo grande mestre Insen Shonin, que foi transmitido pelo Sumo Pontífice como mensagem de ano novo, foi o seguinte: nós que nos denominamos discípulos e seguidores do mestre Nichiren, herdamos o seu verdadeiro intuito. Isso sim caracteriza o amor filial. Repetindo, nós que nos denominamos discípulos e seguidores do mestre Nichiren, herdamos o seu verdadeiro intuito. Isso sim caracteriza o amor filial. Esse verso, ele tem a palavra discípulos e seguidores. São duas palavras separadas, porque dentre todos os seguidores existem vários tipos, né? Por exemplo, sacerdotes, que têm um tipo de dedicação ao Dharma, não que seja maior ou melhor que os demais, os fiéis, né? Mas sim, né, há uma diferença no modo como eles decidiram dedicar suas vidas, né? E aí dá-se o nome de discípulos. Mas, para que isso não ficasse restrito aos sacerdotes, né, aos monges, também está aqui a palavra seguidores, para mostrar que, na verdade, esse sentimento que nós herdamos do Mestre Nichiren é de todos, é amplo. E discípulos e seguidores. Então não é só o monge ou o fiel ou uma outra pessoa. O que o verso de hoje nos transmite é que todos que herdam a fé do Namu-myoho Renge-kyo, do budismo primordial, são aquelas pessoas que herdam um sentimento. E qual que é esse sentimento que é herdado por todos esses seguidores discípulos? Todos eles têm em comum o sentimento de doar, né? Eles se doam, é o espírito de doar-se, de doarmos-nos para algo, para uma pessoa, para a felicidade dessas pessoas, dando esse espírito do mestre Nichiren, dos nossos mestres. Mas não é apenas doar-se, vai um pouco além disso. Por isso que é discípulos e seguidores. Essas pessoas, elas têm esse sentimento de doar-se como uma prática para si. Não é apenas um sentimento. Como eles sabem que isso é importante demais para a sua vida, eles têm isso como uma prática. Nós temos isso como uma prática para nós. Há uma determinação de seguir aquilo com um propósito, com um objetivo maior. E por que que essas pessoas, os discípulos e seguidores, fazem dessa forma? Tem esse sentimento de doarem-se como uma prática para o seu dia a dia. Porque a partir do momento que nasceram como seres humanos, sentiram na sua alma que elas têm uma missão na vida delas. Pois é, eu tenho uma missão de vida. Há algo muito importante. Qual será? Como será? Cada um tem a sua forma, a sua maneira. Mas não é como falar, se der eu faço, se não der eu não faço. Hoje em dia está em voga academias, né? Então, eu vou entrar numa academia. Se der eu faço. Se não der também, hoje eu estou cansado, acho que eu não vou fazer não. Não, acho que não vai dar, né? Não.
o doar-se para algo, para ter as virtudes, os discípulos e seguidores têm como uma prática para si, porque elas dizem dentro do seu coração: isso eu tenho que fazer. É importante, é tão importante que eu tenho que fazer. Não posso faltar com isso. É uma prática que eu quero ter para mim, que eu preciso ter para mim, porque o Buda primordial teve para si. E eu tenho que fazer. Eu tenho uma missão na minha vida, como ser humano, levar felicidade para as pessoas através da fé, da oração, que esse mundo tenha oração, que não seja um mundo sem oração, que não seja um local sem oração, que não seja uma casa sem oração, que não seja uma família sem oração. Eu tenho uma missão, eu tenho que fazer. Namo Myoho Renge Kyo. Bom, hoje eu estou aqui na cidade de Lins, no interior paulista, no templo Taisende, né? Amanhã nós teremos o culto de Ano Novo, em gratidão ao padroeiro, Ibaragi Nisui Shonin. Nós temos como costume vir aqui à Matriz, no primeiro final de semana, fazer os cumprimentos de Ano Novo, né? Feliz Ano Novo aos nossos mestres. Encontramos todos os arcebispos, os mestres aqui, saudamos eles, né, com a mensagem de Ano Novo. E claro, todos nós juntos ao mestre padroeiro do budismo no Brasil, o mestre Ibaragi Nisui Shonin. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Por isso não podemos faltar anualmente com esse cumprimento, né, essa saudação. Então, amanhã estaremos aqui com todos os bispos, sacerdotes e fiéis, né, os presidentes e diretores de expansão de todos os templos estarão aqui. É claro que Cuiabá, né, é tão longe, mas, né, estará sendo feito aí com o mesmo sentimento. Mas estamos aqui, né, ao lado do mausoléu do mestre Ibaragi, os restos mortais do nosso mestre estão aqui no mausoléu, né, aqui logo abaixo a torre em homenagem a ele, tem a forma de duas mãos em devoção. Ele está aqui repousando para nos trazer as virtudes sempre, né, para todos podermos ter bênçãos. Então, muito obrigado. Gostaria de finalizar com o verso do nosso grande mestre Senshonin, e que todos nós possamos ter virtudes suficientes para concretizar todas as missões de vida que nós temos. Todos têm várias, mas uma delas é essa que nós temos em conjunto, que é levar a fé, a oração a cada família, a cada casa, né, e a todos os que nos rodeiam. Então, muito obrigado, e vamos ler mais uma vez o verso do nosso mestre Senshonin, que foi a mensagem de Ano Novo do nosso Sumo Pontífice. Yuen Go Kyokani. Nós que nos denominamos discípulos e seguidores do mestre Nichiren, herdamos o seu verdadeiro intuito. Isso sim caracteriza o amor filial. Nós que nos denominamos discípulos e seguidores do mestre Nichiren, herdamos o seu verdadeiro intuito. Isso sim caracteriza o amor filial. É o amor do pai para o filho. E também o amor do filho para o pai. É isso que nós valorizamos tanto. E é isso que está também presente na relação mestre-discípulo. Muito obrigado. Que todos tenham, né, um ótimo domingo. E nos encontramos na minha próxima ida a Cuiabá. Arigatou gozaimasu.